Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui neste momento na prática da 11ª lição. É nosso tema deste trimestre, queda e redenção. E hoje estaremos especificamente falando para os amados docentes sobre redenção, o plano de Deus da salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus, tema pela qual permeia todo esse trimestre. E estamos aqui especificamente para falar sobre a questão da redenção em Cristo Jesus. Qual o seu significado figurado, o seu significado teológico e a amplitude desta redenção, o alcance que ela pode estar produzindo salvação na vida de todos. Amém? Nossa lição, ela tem por leitura bíblica em classe, carta aos Romanos, capítulo 3, dos versículos 21 a 28. Apenas lerei o versículo 21, para que a gente possa dar sequência a essa exposição bíblica. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então, a redenção aqui em Cristo torna-se a justiça de Deus. E essa justiça é para todos os que creem. E diz o texto que ela é falada na lei e ela é falada nos profetas. Ela já tem uma antecipação veterotestamentária para dizer que Deus haveria de enviar um Redentor, que propiciaria a salvação para toda a humanidade. O termo redenção, no seu sentido figurado, ele tem a ideia de auxílio, de um grande livramento. Ele é proposto como uma ajuda para alguém que está necessitado. É basicamente salvação. Salvação quer dizer livramento. O termo teológico é o resgate do gênero humano, homens e mulheres, na pessoa bendita de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, esse é o termo genérico, salvação, livramento, e o termo teológico, redenção, para libertação do homem, da mulher, o ser humano, dos seus pecados. O texto de Romanos 8 e 23, dentro da nossa lição, ele diz que não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, há uma segunda fase da nossa redenção, que nós falaremos daqui a poucos instantes, acerca da glorificação do nosso corpo. Então, a redenção, ela é um termo que ela vai tratar uma negociação, né? Deus comprando através do seu próprio sangue, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, toda a humanidade, através do resgate pelo sangue de Jesus Cristo, Deus ele está trabalhando a salvação. Então, o termo negociar aí é dar uma provisão, fazer um acordo, que é trazer essa salvação para todos aqueles que estarem prontos para recebê-lo. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, né? Antes, porém, em Romanos 13, 23, ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados, estão longe de Deus. Mas em Cristo nós temos a aproximação. E Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz que toda a alma que pecar, esta alma morreria. O pai não levaria a iniquidade do filho, nem o filho a iniquidade do pai, porém a alma que pecasse morreria. Então, a salvação é algo que tem um alcance individual, assim como é a transgressão, é de responsabilidade individual, a salvação ela é de alcance individual. E essa redenção ela satisfaz a justiça de Deus.
né, o Cordeiro de Deus, conforme João 1:29, que diz que o Cordeiro de Deus que tira a salvação, que tira, né, propicia o pecado, retira o pecado do homem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Primeiro ponto, ele fala sobre redenção, e aqui ele traz uma ligeira reflexão acerca de como se fosse um indivíduo que estivesse cometido um crime e ele estivesse pronto para a morte, a sua sentença seria a morte, e de repente ele vem e alcança, ele recebe uma carta de alforria, ou seja, recebe uma justificação de alguém que teria assumido os seus erros e estaria agora aquele homem liberto. E diz essa narrativa, essa ilustração, que este homem diz, não, mas eu fui aquele que pequei, foi eu que transgredi, foi eu que cometi o delito, como alguém poderia pagar, né, pelo meu próprio delito? E satisfeita aquela redenção, ele sai, mas a indagação ainda permanece dentro dessa ilustração, no sentido de que nós éramos o objeto da condenação, porque a Bíblia diz nos capítulos 1, 2 de Romanos, que a ira de Deus estava sobre todos os homens, né? Mas João capítulo 3, versículo 16, diz que este mesmo Deus, ele propiciou a nossa salvação, ele amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, de uma maneira incompreensível para a nossa mente humana. Então, o importante da satisfação de Deus em Cristo é a nossa redenção, é que o homem possa, uma vez recebido, nascido em pecado, nascido sob os mesmos delitos, ou semelhança dos delitos de Adão, ele pudesse ser reconciliado com Deus. E Romanos vai dizer, para aquele que aceita esta redenção, no capítulo 8, versículo 1, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a nossa redenção. O termo redenção, ele, no sentido de salvação, da aquisição da salvação para o homem, ele é um termo que reflete a toda a humanidade, ele está à disposição a toda a humanidade. Então, é como se fosse uma carta de alforria. Nós sabemos muito bem que a nossa nação teve escravos durante alguns séculos e, em algum momento, aquele escravo, ele alcançava essa alforria, ele comprava uma carta ou alguém comprava e lhe presenteava essa carta e ele agora era livre, não podia mais servir, né, ao seu antigo senhor de modo escravo. O pecado também é atribuída essa escravidão que nos aprisiona, né? O pecado aprisiona o homem e nós merecíamos a condenação e a escravidão eterna, mas Deus compra este homem, né? Ele alforria este homem através da redenção que há em Cristo Jesus. Também, nesse ponto, ele vai falar sobre o contrato social de Jean-Jacques Rousseau, onde ele diz que o homem nasce livre por toda parte e encontra-se acorrentado. Ou seja, ele diz para Rousseau que o homem, ele é aprisionado pela família, ele é aprisionado pela religião, ele é aprisionado pelas sociedades. Então, ele vive permanentemente acorrentado. Mas a pergunta dentro dessa lição diz, será que isto é verdade? A sociedade, a família, a igreja é uma forma de aprisionamento? Então, a Bíblia diz que, estando o homem preso, ele é preso pelo pecado. Não são as várias partes da sociedade que aprisionam o homem. Mas aqui estava Rousseau tentando justificar, né, que é essa prisão humana e que o homem deveria ser livre como se pudesse ter esforços próprios para esta liberdade. Então, a redenção de Jesus, ela tem também um efeito retroativo, né? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia
agora e em todos os tempos, que o homem se arrependa. Então, para alcançar essa redenção, é preciso arrependimento e é preciso ter fé naquele a qual estamos confessando os nossos pecados. A origem da redenção em Israel era feita por muitos sacrifícios de animais. Em Hebreus 9:22 vai dizer que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Mas Jesus ele veio uma única vez, num único e último sacrifício, para satisfazer a vontade de Deus. O mesmo Deus que em Romanos capítulo 5, versículo 8, nos diz a palavra que ele amou, né? Ele nos amou, ele prova este amor, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o Calvário foi necessário. É necessário que Cristo assumisse as nossas culpas, não levando no seu corpo porque ele era puro, ele era imaculado, mas ele, através do seu sacrifício, ele se tornaria o Cordeiro de Deus, aquele que, segundo Apocalipse 13:8, foi morto antes da fundação de todos os tempos, antes da fundação do mundo. O ponto 2, o preço da redenção, ele vai dizer, vai apresentar que apenas a morte de um animal inocente no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, um animal inocente, puro e imaculado. E Cristo assume essa forma no contexto do sacrifício judaico, para que, na forma de Cordeiro de Deus, para tirar os pecados do mundo. Os tempos da nossa redenção são 3, é o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. O tempo passado foi consolidado na cruz do Calvário, quando Cristo, abrindo seus braços, disse: tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então Deus, em Cristo, consumou no passado a nossa salvação, a nossa redenção. A título de presente, né, de tempo presente, nós temos aqui a nossa aceitação, que é a nossa confissão de pecados, né? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, Jesus, ele esteve no presente, no momento do seu Calvário, estava ali ao lado de 2 malfeitores, e um deles disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, ele diz para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquele momento da salvação foi único, e esse também momento é trazendo para aquele homem uma novidade de vida, ainda que na morte, porque ele estava ali sendo carregado, sendo crucificado pelos seus delitos, mas para a salvação da alma ele estava ali em Cristo sendo purificado. E também no tempo futuro a nossa glorificação. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, vai dizer que no momento, no abrir e fechar de olhos, né, os que estiverem vivos, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos ressuscitados a encontrar o Senhor nos ares. Então, no momento, por ocasião do arrebatamento, conforme fala também 1 Tessalonicenses 4,16, nós alcançamos a glorificação do nosso corpo. E o quarto e último ponto da nossa lição acerca da redenção é a bênção da redenção. A redenção traz consigo maravilhosas bênçãos. Algumas delas nos apresenta como fez-nos agradáveis a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 6, nos diz que nós somos agora feitos agradáveis a Deus no sacrifício de Jesus. Nós que antes éramos inimigos, conforme Tiago 4, verso 4, agora alcançamos a amizade de Deus. O perdão dos pecados, em Efésios capítulo 1, versículo 7, também é uma bênção de Deus para a nossa vida.
E essa bênção é alcançada através do arrependimento e da fé. Não é pelas obras de justiça, como se porventura tivéssemos, como Efésios 2:8 vai dizer, mas é pela graça de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. E a terceira bênção, o selo do Espírito Santo, conforme Efésios 3:13, somos selados com o Espírito Santo para a redenção, somos imersos nele e poderíamos acrescentar uma quarta bênção, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós que, segundo Romanos 6:4, andamos agora ou vivemos em novidade de vida, herdaremos a salvação eterna num corpo glorificado em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe todos os docentes, abençoe os discentes, consequentemente, e nos ajude a praticarmos a verdade bíblica em nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.